Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo, nossa segunda videoaula de matemática. Como eu falei para vocês, na aula de ontem, nós já iniciamos o terceiro volume. Se você ainda não pegou o seu livro, passa no colégio, ou liga antes, confere direitinho para ver se o seu livro chegou. E já pega o seu livro para você não ficar atrasado aqui na sua aprendizagem e também aqui nas suas lições. Na aula de ontem, nós falamos sobre a história do sorvete. Você está lembrado disso? Depois falamos como surgiu o sorvete e depois a gente viu o preço de sorvete em vários países, tanto aqui no Brasil, na Austrália, no Peru, no México. Você tá lembrado? E fizemos também os nossos exercícios. Mas eu faço questão de voltar para um ponto, porque eu acho que não ficou bem entendido e a professora G também não explicou. Então eu vou voltar o comecinho do exercício, lá na página 5 do seu livro. Aqui, ó, página 5. O primeiro exercício tá falando sobre o tempo que levou a história do sorvete até chegar nos dias atuais, certo? Então, muito bem, eu quero mostrar a vocês aqui, eu fiz aqui esse papelzinho, eu coloquei as informações do tempo que fala no texto sobre a descoberta do Marco Polo. Eu vou deixá-lo aqui do meu lado, porque a gente vai usar algumas dessas informações daqui a pouco. Por enquanto, fica aqui, certo? No exercício de vocês, no primeiro, na página 5, tá lá, tem uma coluna de acontecimentos. Por exemplo, quando surgiu o sorvete, quando que o sorvete chegou ao Brasil. Tem cinco fatos, acontecimentos. Para você fazer uma relação na outra coluna, em que século esses acontecimentos aconteceram. Mas antes de você conseguir fazer esse exercício, eu tenho uma perguntinha para você. Você sabe o que é um século? Você sabe como contar o ano e saber e descobrir em que século aquele ano está? Então, eu acho muito importante fazer essa explicação para você, para depois você resolver o seu exercício com mais segurança. E você pode conferir depois com a correção da professora do positivo, que eu deixei no vídeo de ontem também. Mas vamos voltar mais um pouquinho nesse ponto, porque eu acho que merece mais explicação da minha parte e merece mais atenção da sua parte. Você também concorda? Então, primeira coisa, falando de tempo, vamos lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que lembrar que um dia... Vamos só lembrar um pouquinho? Vou começar por um dia. Um dia, ele tem quanto tempo? Ele dura quanto tempo? Nós já sabemos que ele dura 24 horas. Na nossa aula de geografia e de ciências, a gente já viu que a Terra, ela faz um movimento em torno do Sol, né? E em torno dela mesma. Então, quando ela faz em torno dela mesma, ela dura 24 horas, que é o tempo de um dia. Tudo bem? Ok, depois de um dia, a gente sabe que existe também as semanas. Então, uma semana, ela é composta por 7 dias. Tudo bem até aí? Um dia 24 horas, uma semana tem 7 dias, cada dia 24 horas. Um mês, o tempo também é dividido no mês. Um mês, ele leva 4 semanas,
certo? Deixa eu pôr aqui, 4 semanas. Essas 4 semanas dá mais ou menos 30 dias. Lembra do mês de fevereiro, que leva 28 dias? E quando tem o ano bissexto, ele passa a ter 29 dias? Bom, mas o que importa agora é isso aqui, a gente compreender. Um dia, 24 horas, uma semana tem 7 dias e um mês tem 4 semanas. E um ano? Você sabe quantos meses tem um ano? Essa é fácil. A gente já sabe que existem 12 meses, certo? E uma década? Uma década tem 10 anos. E agora eu vou chegar no ponto de onde eu quero começar a nossa aula. Então, um século ele leva 100 anos. Bom, primeiro ponto que eu quero ajudar você a pensar comigo, a organizar o seu pensamento comigo, que o nosso tempo hoje, os dias atuais e também no tempo passado, desde quando Jesus nasceu até os dias de hoje, o tempo ele é organizado assim, em dia, semanas, meses, anos, décadas e séculos. Tudo bem até aí? Então, agora nós vamos parar e pensar mais sobre a questão dos séculos para a gente aprender a conhecer o século e descobrir em qual ano, determinado ano, faz parte de qual século. Agora eu quero que você continue comigo. Então, você já entendeu que um século significa 100 anos. Então, vamos colocar essa informação aqui agora. Ó, um século, vou abreviar a palavra século. Um século, ele vale 100 anos. Quando que isso começou? Primeiro, o tempo, atualmente, ele fala de século, e porque o nosso calendário, nós falamos que nós temos um calendário cristão. Você sabe o que é isso? Um calendário cristão? Porque foi assim. Antes de Jesus nascer, as pessoas contavam os dias e os anos da forma decrescente. Então, quando Jesus nasceu, ó, primeira coisa, quando Jesus nasceu, passou a ser o ano número 1. E desde quando Jesus nasceu até hoje, o tempo foi contando o contrário. Antes era decrescente, do maior para o menor. Quando Jesus nasceu, o tempo passou a ser contado do menor para o maior. Então, Jesus nasceu, toda a humanidade passou a contar o tempo como o primeiro ano. Quando Jesus tinha 2 anos, foi o segundo ano. Quando ele tinha 10 anos, foi o 10º ano. E até hoje que estamos no ano de 2020. Então, nós dizemos que o nosso calendário é cristão. Por quê? Porque o nascimento de Jesus influenciou e decidiu a contagem dos nossos dias e dos anos e dos séculos. Até aí tudo bem? Então, ficou assim, olha só. Se Jesus nasceu no primeiro ano, vê bem direitinho aí, ó. No século que Jesus nasceu, foi o primeiro ano, foi o século I. Depois, o século I significa que foi do 1 até os 100 anos. Então, isso daqui foi o primeiro século.
que a gente escreve em algarismo romano assim, o número 1. Isso aí é outra aula que futuramente vocês terão, tá bom? O segundo século, como foi o segundo século? Pensando aqui no nascimento de Jesus. Então, o nosso segundo século passou de 101 até o ano 200. Opa, coloquei um zero a mais, até o ano 200, certo? Então, passou a ser o século 2. No terceiro século, foi do ano 201 até o ano 300. Passou a ser o terceiro século. Aqui foi o primeiro século. Você está entendendo como foi e como surgiram os primeiros séculos até chegar hoje no século 21? Primeiro século, quando Jesus nasceu, 100 anos depois foi o segundo século, 200 anos. Nos 300 anos, o terceiro século, até agora no século 21, que estamos em 2020. Agora, se toda vez que você precisar olhar uma data, um ano, para descobrir, fazer tudo isso desde o século I, vai te dar muito trabalho. Então, agora eu vou te dar duas dicas bem importantes que você nunca mais vai ter dificuldade para descobrir o século de uma determinada data, de um determinado ano. Vou apagar agora aqui e vou te dar essas duas dicas. Depois dessas duas dicas, a gente vai voltar para aquela atividade de matemática que eu disse que precisava dessa explicação que eu estou dando agora para vocês, certo? Então, assim, se você tiver que descobrir, por exemplo, o ano de 1555, qual era o século? Será que eu vou ter que contar desde quando Jesus nasceu? Fazer a continha do século 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não vai ser bem longo e cansativo? Vai, mas tem duas dicas, dois macetes que eu vou passar para você agora, que todo mundo usa, principalmente os historiadores, pessoas que trabalham com datas, com fatos e acontecimentos, usam bastante essas dicas e eu quero deixá-las para você que é aluno da Tia G. Então vamos lá. Já entendemos por que o século existe, sabemos que o século contém 100 anos, que a gente usa o calendário cristão, o século passou a ser contado depois do nascimento de Jesus Cristo, então Cristo, cristão, ok? Então vamos lá. Primeira dica, quando uma data, um ano, termina com 2 zeros, sabe o que você faz? Você vai cortar e vai considerar os outros números que vêm antes deles. Quando um ano termina sem ser 2 zero ou qualquer número, sei lá, pode ser o número 4 ou 04 ou 15, seja qual for, se não for com zero, você vai acrescentar o número 1 aquelas duas datas que vêm antes daquele número. Como assim? Vou dar um exemplo do zero. Por exemplo, no ano 2020, que é o ano que nós estamos, ó, 2020. Não vai dar para dar o exemplo que eu quero, vou deixar para depois. Eu quero dar um ano que termine com 2 zero. No ano, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo aqui, deixa eu ver se eu escrevi. Deixa eu ver, no ano 1200, pronto. O que eu faço aqui para descobrir qual século pertence o ano 2200?
Primeira dica, essa daqui, vou até escrever aqui que é a primeira dica. Você corta os dois zeros, né? Ou esse, e o que sobrar é o século. Então, no ano de 1200, aqui é o século 12, que em algarismo romano a gente faz assim. O X significa 10 e 2, seria o 12. O que eu quero que você entenda agora é como descobrir o século. Vamos ver outro exemplo aqui. No ano de 1500, o ano em que os portugueses chegaram aqui ao Brasil. O que eu tenho que fazer para descobrir qual era o século? Qual é a primeira dica, gente? A primeira dica é, se eu terminar com dois zeros, eu ignoro, corto os dois zeros e o que sobra é o século. Então, em 1500 foi o século XV. Século XV, em algarismo romano, a gente faz o X e o V. Tudo bem até aí? Toda data, né, o ano que terminar com dois zeros juntinhos no final, você ignora os dois e considera só os primeiros números que vêm antes deles. E na segunda dica, como é que a gente descobre? Se não vier com dois zeros no final, eu faço uma continha de mais. Eu também ignoro os dois números e somo o número 1 aos dois números anteriores. Vamos ver um exemplo aqui? Vou dar exemplo da segunda dica agora. Vou pegar o ano de 2020. 2020. Terminou com dois zeros? Para eu usar a primeira dica de cortar e ignorar os dois aqui? Não. Não terminou com dois zeros, terminou só com um zero e um número 2. Então, sabe o que você faz? Você vai pegar esses dois números aqui e vai somar o número 1. Então, ó, 20 mais 1, 21. É por isso que nós estamos em 2020 e nós falamos assim, agora no século 21, porque agora os aparelhos digitais do século 21, porque o ano 2020 estamos no século 21. Para escrever o número correto, porque os séculos são escritos com algarismos romanos, que eu disse que vai ser em outra aula depois, mas eu vou colocar para você ver. O X significa 10, então aqui eu tenho 10 mais 10 dá 20, e a letra I maiúscula, que significa 1. Então, aqui eu tenho 21. 21 é isso daqui, é o século do ano de 2020. Tudo bem até aí? Vamos pegar agora um outro exemplo. O ano em que Marco Polo chegou na China. Agora a gente já começa a voltar para o nosso livro. Ele chegou lá na China em 1271. Como é que eu vou saber em qual século que ele chegou na China? Vamos ver aquelas duas dicas? A primeira dica é, terminou com dois zeros no final, o ano? Não terminou, então eu não posso cortar. Então eu vou para a segunda dica, terminou com, não foi com dois zeros, o que que eu faço? Eu também esqueço esses números aqui, né? E vou somar nesse daqui mais 1. Então, 12 mais 1 dá quanto? 13. Então, o ano de 1271 foi o século 13. O século 13, escrito no algarismo romano, é assim. Opa! X é 10, certo? 10 e 3 is, que vale 3. Então, século 13.
Você entendeu? Então, como descobrir o século de um determinado ano? Te dei 2 dicas. Agora, eu vou pegar mais 2 exemplos, um exemplo de cada dica. Vou apagar aqui para ver se você se recorda. Vou te dar o exemplo do ano 2000 e... eu vou adiantar, nós estamos em 2020, eu vou colocar uma data futura. 2000... deixa eu ver... 2500. Nós estamos em 2020, ó. Fui lá pro futuro. No ano 2500. Para eu poder descobrir que século, a primeira coisa que eu faço é olhar os 2 últimos números. Terminou com 20. O que a gente faz? A gente ignora, então vai ser o século 25. Tudo bem até aí? Agora, se eu coloco o ano que a professora G nasceu, 1973. Terminou com 20? Não terminou com 20. O que a gente faz? A gente esquece também e soma mais 1 aqui no número 19. 19 mais 1 foi o século 20. Então, 1973 foi o ano que a tia G nasceu. Então, eu nasci no século 20. Em algarismo romano, 20... Opa! X significa 10. 20. 25 aqui seria 20. E o V significa 5. Você entendeu, então? Ok. Se você não entendeu, você volta de novo e vê toda a minha explicação. No YouTube também tem muitos outros vídeos que explicam. Depois dessa minha explicação, eu vou deixar um outro vídeo com desenhos ensinando para você essas 2 dicas que eu dei, tudo que eu falei até agora. Combinado? Mas antes disso, vamos para o desafio que veio no livro de vocês. Ele veio na página 5. Essas informações aqui, vou colocar agora aqui, maior, para você poder enxergar melhor aqui, tá bom? E vou voltar para o texto, porque o texto, ele diz os anos em que os fatos aconteceram. Só vou conseguir responder a página, o primeiro exercício da página 5, entendendo os anos dos acontecimentos. Então, diz assim, ó, eu já preparei e resumi aqui. Então, o que eu fiz? Marco Polo chegou na China em 1275. Então, 1275. Que século é esse? Pegando aquela dica, não foi 2 zeros. Então, eu esqueço, né? E acrescento aqui mais 1 nesse número. Então, foi o século 13. Aí diz assim, que o sorvete chegou na França 3 séculos depois. Se ele chegou no século 13 e chegou 3 séculos depois, é só somar. 13 mais 3 vai dar quanto? Então, ó, na França, o sorvete chegou em qual século? Chegou, Marco Polo descobriu no século 13. 3 anos depois chegou na França. 13 mais 3 vai dar 16. Século 16. Aí teve outra informação. Mesmo chegando no século 16, o sorvete na França, 100 anos depois, ou seja, 1 século depois, foi que abriu a primeira sorveteria. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou somar 1 século a mais. Então, no século 16, o sorvete chegou na França. 1 século depois foi o século
17. Então, o século 17 foi quando surgiu a primeira sorveteria. E no Brasil, quando que o sorvete, em qual século o sorvete chegou aqui no Brasil? Diz lá no texto do Marco Polo, diz que o sorvete chegou no Brasil no ano de 1834. Então, eu vou fazer essa continha aqui em cima, ó. 1834. Lembra da dica que eu disse a você? Se tiver 2 zeros, a gente ignora. Se tiver outros números que não for 2 zeros, a gente vai somar o número 1. Então, aqui, os 2 números não são zero. Eu esqueço também e vou somar aqui mais 1 aqui nos 2 primeiros números. Então, 18 mais 1, 19. Então, o sorvete chegou no Brasil no século 19. Você compreendeu agora como é que a gente descobre os séculos dos anos? Então, agora, pega seu livro, e eu sei que você já respondeu, porque você já deve ter visto a correção pela professora do positivo, e a gente vai conferir agora aqui, ó, exercício número 1. Então, eu tenho aí, eu vou começar do contrário, eu vou começar do último, do número 5. O sorvete chegou ao Brasil. Nós já descobrimos aqui. Em que século que o sorvete chegou ao Brasil? 19. Então, você vai lá e coloca no século 19. Número 4, a inauguração da primeira sorveteria da história, que foi lá em Paris. Qual foi o século? Já calculei com você aqui. Século 17 é o número 4 da inauguração. O número 3 está dizendo que o sorvete chegou à França. Quando que o sorvete chegou à França? No século 16. Aí você vai lá e procura o século 16 e põe o número 3 da França, quando o sorvete chegou. Número 2, Marco Polo conhece o sorvete na China. Ele conheceu o sorvete na China em 1275, que foi no século 13. Então, você vai lá e coloca 13. Aí, o primeiro diz o surgimento do sorvete. Onde vai ser? Qual foi a última opção que sobrou agora pra gente? Antes do século 10. Você agora compreendeu como é que a gente faz para descobrir o século dos anos? Muito bem. Então, agora, você fica com o videozinho que eu vou deixar para você, bem curtinho. Depois eu volto para falar sobre os exercícios que você vai fazer ainda na página 9 até a 12. Aproveita a minha revisão dessa explicação que eu acabei de deixar com vocês. Olá, esse é o Anima História e hoje nós falaremos sobre leitura e divisão dos séculos. A divisão do tempo em séculos é representada por algarismos romanos e não por algarismos arábicos. Pela divisão dos séculos, o período entre o ano 1 e o ano 100 correspondem a um século. O período entre o século 101 e o século 200 pertencem ao século 2 e assim por diante. O século 3 se refere aos acontecimentos ocorridos entre o ano 201 ao ano 300. O ano 440 está no século 5, porque 440 está entre 401 e 500. O ano 1311 está no século 14, porque 1311 está entre 1301 e 1400. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século corresponde ao primeiro algarismo que estiver à esquerda do número. Exemplos. Ano 300. O ano 300 está inserido no século 3, já que cortando 2 zeros de 300, resta o número 3. Ano 1700. O ano 1700 está inserido no século 17, já que cortando 2 zeros de 1700, resta 17. Mas quando o número não termina em 2 zeros,
é só eliminar a unidade de dezena que o compõe, somando os algarismos restantes ao número 1. Exemplos. O ano de 1449 está inserido no século XV, já que eliminando a unidade de dezena e somando o resto a 1, teremos 14 mais 1, igual a 15, o século correspondente. O ano 736 está inserido no século VIII, já que eliminando a unidade e a dezena e somando o resto com 1, teremos 7 mais 1 igual a 8, o século correspondente. Moleza, agora é só fazer a prova e se inscrever no canal. Não esquece de comentar os vídeos aí embaixo. E aí, você viu pela segunda vez a minha explicação? Primeiro eu expliquei, depois eu deixei um vídeo através de desenhos para você aprender a descobrir, então, o século dos anos. Tudo bem? Agora, para a nossa aula e para a nossa live de hoje, você vai fazer os exercícios da página 9 até a página 12. Você está lembrado que nós estamos falando sobre números decimais. Todo número que tem uma vírgulazinha separado depois da unidade, nós dizemos que ele é um número decimal. Está lembrado ontem dos sorvetes? Então, aqui na página 9, tem uma sorveteria no seu livro. Tem aqui uma tabela de preço dos sorvetes, sorvete de creme, sorvete de palito, cobertura e um monte de coisa. Eu não vou responder os exercícios com você, mas eu vou te dar as dicas que você vai precisar para poder responder a página 9, a página 10, até a página 12. Isso mesmo, até a página 12, tá? Primeiro, você tá lembrado que o número decimal, quando eu vou fazer, por exemplo, eu posso ter comprado um sorvete, vou dar um exemplo, de R$5,20 e comprei um outro sorvete para minha irmã de R$3. Eu vou só dar um exemplo. Então, ó, centésimo, falei no vídeo de ontem, décimos, vírgula e unidade. A gente sempre, toda vez que a gente for fazer uma adição, a gente vai sempre respeitar essa regra, ela é de ouro. Por que de ouro? Porque é uma regra valiosa. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Com os números decimais, também a mesma regra ainda serve. Centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula e unidade embaixo de unidade. Então, para eu descobrir quanto que eu paguei nesses dois sorvetes aqui, nesse exemplo que eu tô te dando, eu vou fazer a mesma continha de adição que você aprendeu a fazer a vida inteira. A única diferença é que você não pode esquecer de usar o quê? A vírgula. Então, vamos lá. 0 mais 0 aqui nesse centésimo vai dar 0. 0 mais 2 nesse décimo vai dar 2. O que eu faço agora? Acrescento a vírgula. 3 mais 5, R$8, que é a unidade. Então, por quanto eu paguei por esses dois sorvetes? O que eu tomei foi R$5,20 e a minha irmã tomou um sorvete de R$3. Somando os dois sorvetes, eu paguei R$8,20. Então, ó, o número que vem depois da vírgula, nós falamos que são os números decimais, composto por centésimo e décimo. Isso eu expliquei no vídeo de ontem. Percebeu que para fazer a adição com os números decimais não vai mudar nada. Você vai seguir a mesma ideia, só vai acrescentar a vírgula.
e colocar sempre os números na sua ordem, no seu lugar devido. E na subtração, muda alguma coisa? Quando eu tiver que subtrair um número decimal, vai mudar alguma coisa? Também não. Você vai seguir o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Só não pode esquecer que você vai estar utilizando a vírgula também, tanto na adição quanto na subtração. Vamos imaginar que eu usei aqui, eu comprei os 2 sorvetes, que deu um total de R$ 8,20. Mas eu peguei uma nota de R$10, é assim que a gente escreve, vírgula, R$10, aqui não tem centésimo e nem décimo, então tá representado pelo 0. E aí eu dei para a moça da sorveteria R$10 para ela poder me dar o troco para pagar R$ 8,20. Então o que a moça vai fazer? Ela vai tirar R$ 8,20 dos R$10 para poder descobrir o troco, para ela me dar o troco correto. Então, ela vai fazer a conta da subtração, que é a continha de menos, né? Então, ó, aqui é a adição, então vai ter também o seu símbolo, que é o mais, e aqui, menos. Então, eu vou colocar o número maior em cima e a parcela menor embaixo. 8, porque é unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, e os 20 centavos embaixo dos centavos. E agora eu vou realizar a minha continha. Eu vou pegar agora um giz com uma cor diferente para a gente perceber. Quando eu tenho 0 aqui, eu tenho que fazer aquela transformação do agrupamento. Você lembra que você pega emprestado e tudo? Então, você pega um emprestado aqui, ele ficou com 0, emprestou um aqui, ficou 10. 10 vai emprestar um para esse 0, vai virar 9, aqui virou 10. 10 vai emprestar um para esse 0, que vai virar 10, e esse 10 ficou 9. Agora, eu posso fazer agora a minha continha. 0, não tenho nada. Para completar 10, está faltando quanto? 10, certo? No caso, só tenho 1, certo? 2, para completar 9, ou eu tenho 9, tiro 2, quanto sobra? 7, 7 mais 2 dá 9, 7, 8, 9. Ah, gente, aqui é 0, tá? Desculpa, 9 é aqui, ó. Não precisa essa parte, eu me atrapalhei, ó. Se aqui fosse um número maior que esse, eu ia precisar agrupar. Como não precisa, eu me confundi. Ainda bem que eu já lembrei antes, ó. 0, para completar 0, tenho 0, tiro 0, ficou 0. Agora aqui eu agrupei. Então, agora aqui eu tenho 10, certo? Porque ele pegou emprestado aqui. 2, para completar 2 para completar 10, ou eu tenho 10, porque ele ganhou emprestado, o 0 ficou 10, eu tiro 2, sobra quanto? 2, para completar 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, certo? Então, eu tenho 10, tiro 2, sobra 8, ou eu tenho 2 para completar 10, a diferença vai ser 8. O que é que eu faço na hora da vírgula? Eu uso a vírgula. 8 para 9, eu posso pegar emprestado aqui, certo? Porque tinha 10 aqui, emprestei aqui. Então, 8 para 9, falta 1. E aqui, 0 para 0, então é 0. Quantos reais de troco eu devo receber da sorveteria? Se eu paguei R$10, eu dei uma nota de R$10 para ela cobrar R$8,20. Ela vai me dar de troco R$1,80. Por que eu tô mostrando isso para você? Porque na página 9, 10, 11 e 12, você vai usar apenas adição e subtração.
E adição e subtração com números decimais, você vai seguir o mesmo passo que você já sabe até aqui, só não pode esquecer de usar a vírgula, certo? Vou deixar com vocês o vídeo também da correção com a professora do positivo e à tarde a gente tira mais dúvidas se ficar e se surgir. Beijo e até a tarde. Olá, crianças! Hoje vamos para mais uma aula de matemática. Vamos continuar a aula sobre os números decimais, mas hoje com a resolução de alguns exercícios, dos exercícios 3 a 6, das páginas 9 a 11, e a atividade número 11, da página 12 também. Vamos lá? Bom, então, vejam os preços das bolas de sorvete, dos picolés e das coberturas nessa sorveteria. Então, nós temos lá o picolé, custa R$3. O sorvete cremoso, uma bola, custa R$3,25. O sorvete de frutas, uma bola, custa R$2,90. A cobertura de chocolate custa 75 centavos. E a cobertura de caramelo custa 40 centavos. Bom, as adições e subtrações com os números decimais são feitos do mesmo modo que você sempre fez até hoje. Precisa apenas lembrar de usar a vírgula para separar as partes menores que a unidade. Então, a vírgula sempre também é a referência ali na unidade, sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, décimo embaixo de décimo e assim por diante, certo? Bom, então calcule mentalmente quanto custa uma bola de sorvete cremoso com cobertura de chocolate. Então, se o sorvete de cremoso custa R$3,25, mais a cobertura de chocolate custa 75 centavos, você já sabe mentalmente que 75 centavos mais 25 centavos, você tem R$1. Então, você já fica 100 centavos ali e vai lá para R$1, certo? Então, mentalmente você sabe que isso vai custar R$4, certo? Bom, uma família chegou à sorveteria, pediram 2 sorvetes cremosos de uma bola cada, com cobertura de chocolate, 2 picolés e uma bola de sorvete de frutas. Quanto custou essa compra? Então, 2 sorvetes cremosos com cobertura, então nós já vimos que custa R$4, 2 desse sorvete vai custar R$8, certo? 2 picolés. Se um picolé custa R$3, 2 vão custar R$6, certo? Um sorvete de frutas que custa R$2,90, tá? Então, o total gasto será, então, 90 centavos e R$16. Então, nós vamos gastar ao todo R$16,90, tá? Miguel e Elis pediram um sorvete de frutas e um sorvete cremoso, ambos com uma bola e uma cobertura de caramelo. Pagaram com uma cédula de R$10 e receberam o troco de R$4,05. Esse troco está correto? Vamos ver? Bom, vamos ver então quanto que eles gastaram ao todo. Então, o sorvete cremoso, R$3,25, o sorvete de frutas, R$2,90, 2 coberturas, 80 centavos. Então, nós vamos lá. Somar ali ao todos, nós temos ali centésimos, 5 centésimos, 19 décimos, né? Vai lá para a unidade, né? São 9 décimos e 1 vai lá para a unidade. Então, nós temos R$6,95. Foi o dinheiro que eles gastaram. Mas eles deram R$10 para pagar. Então, R$10 menos R$6,95, que foi o total gasto, eles... Vamos lá, contar ali, então, nós precisamos reagrupar ali em cima. Então, nos centésimos, de 5 para 10, nós temos 5 centésimos. De 9 para 9 décimos, nós não temos nenhuma diferença. E de 6 para 9, 3,05. Então, se o troco deveria ser de R$3,05, eles
receberam um troco maior, né? Então, se eles receberam 4,05, esse troco está errado, né? Então, o troco deveria ser de R$ 3,05. Agora, vejam lá, a Marília tem R$60 e viu essas ofertas na vitrine. Então, uma bermuda custa R$19,40, as meias custam R$16,45 e a blusa custa R$22,70. Ela quer levar uma blusa, uma bermuda e as meias para a filha. Será que o dinheiro dela será suficiente? Quanto irá sobrar ou faltar? Vamos ver? Então, vamos lá. Começamos pela blusa, R$22,70, mais R$19,40 da bermuda. Então, nós temos lá. Vamos somar lá. 0, 7 mais 4, 11. Sobe 1 lá para a unidade. 9 mais 3, 12, sobe 1 para a dezena, então nós temos 42,10. Eu não pus a vírgula ali, mas a gente precisa colocar. Então, aqui na próxima eu já coloquei lá, 42,10 mais a meia, que é R$16,45. Então, 5 mais 0, 5, 4 mais 1, 5, 6 mais 2, 8, 4 mais 1, 5. Então, ela gastou ao total R$ 58,55. Ela tinha R$60. R$60 menos 58,55. Vamos ver lá. Reagrupar lá, né? Então, 10 para 5, 5. 5 para 9, né? Que se transformou lá. 4, 8 para 9 também, que se reagrupou, 1, 5 para 5, 0. Então, ela recebeu ainda, é suficiente o dinheiro e ainda vai sobrar, ela vai receber R$1,45 de troco. Agora, vejam só, essas crianças tiraram as moedas dos cofrinhos e vejam lá, a Lia tinha uma quantidade, o Léo tinha outra e a Nina também. Então, cada uma das crianças disse uma frase apenas, uma delas não contou o dinheirinho todo que tem. Então, vamos descobrir qual foi a frase de cada um e corrija a frase errada, tá? Então, tenho R$4,05. Quem falou isso? O Léo, isso aí, olhando na mão dele, você vê R$4,05. Tenho R$4,70. Quem falou isso? Isso, a Lia. Observando ali na mãozinha dela também nós podemos ver. Agora, tenho R$4,60. Bom, deve ser a Nina, mas olhando ali, a Nina não tem tudo isso, não. A Nina, ela contou errado. A frase correta dela seria R$4,30, né? Porque ela tem 3 moedinhas de 10 centavos. Quem tem a maior quantia? Então, a Lia tem a maior quantidade, né? Ela tem R$4,70. Agora, a Marcela foi à feira com R$50 e voltou para casa com R$13,65 de troco. Quanto ela gastou na feira? Lembre-se que R$50 é o mesmo que 50,00, né? Os reais. Então, R$50 menos R$13,65 foi o troco que ela gastou. Então, nós temos ali. Nós reagrupamos, né? Tudo novamente. Então, 5 para 10, 5. 6 para 9, 3. 3 para 9, 6. 1 para 4, 3. Então, 36,35. Ela gastou R$36,35. Na barraca de frutas, Marcela gastou R$21. Quanto ela gastou no restante das compras? Então, vejam lá, se ela gastou R$36,35 menos R$21,80, que foi na banca de frutas, então nós temos lá, reagrupamos também ali, a partir do 10º, 8 para 13, 5, 1 para 5, 4, 2 para 3, 1. Então, R$14,55 foi o que ela gastou no restante das compras. Agora, nós vamos completar os quadros escrevendo as quantias que faltam. Olha só, tinha, vamos ver lá, 10, 15, R$16,25, tá?
ela ganhou, a pessoa, né, ganhou 50, 60, 70, 80 e 1, 2, 3, 83 e 75. Ficou com R$100. Agora aqui, tinha 20, 21, 22 e 45 centavos. 25, 35, 45. Ganhou 20, 25, 27 e 55. E ficou com R$50. Ali embaixo tinha 100, 200, 220, 230, 232, 233 e 50 e 75 e 85. Então, tinha R$233,85. Aqui gastou, aqui é menos, né? Gastou 50, 60, 62, 63, 63 e 50, 63 e 75 e 85. Então, 63,85 centavos ficou com R$170. Conferindo lá, que é o que vocês devem fazer daí no caderno de vocês, vocês vão ver lá se isso tá certo. Então, vamos lá. Se tinha 16,25, ganhou, ou seja, mais 83,75, igual a R$100. Aqui embaixo, da mesma forma. Tinha 22,45, ganhou mais 27,55, ficou com R$50. Aqui embaixo, tinha 233,85, gastou, ou seja, gastou, tira, né? Subtrai 63,85 e ficou com R$170, conferindo lá, certo? Aqui nós temos lá, então tinha 100, 202,50 centavos, gastou também 50, 60, 70, 80, 95, 96, 97, 98, 99 e 50, 60, 70. Então, R$99,70 ficou com 100, 102, 102,50, 60, 70, 80. Ficou com 102,80. E ali embaixo tinha 40 centavos, ganhou 15 centavos, ficou com 10, 20, 30, 40, 55 centavos. Conferindo lá, 202,5 menos, porque gastou R$99,70, ficando com R$102,80. Ali embaixo, bem tranquilamente também, 40 centavos, como ganhou, eu somo mais, né? Somo 15 centavos, 40 com 15 centavos, 55. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam esses exercícios, realizem todos no caderno com bastante atenção, lembrando sempre unidade embaixo de unidade, a vírgula fica na unidade sempre, certo? E vamos lá, até a próxima aula. Um beijão!